Olá pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês a correção da Olimpíada Estadual de Química, tá, em modalidade B. Essa Olimpíada Estadual ela foi aplicada, no caso, para todos os estados aí do Brasil, tá? Então, na verdade, pode dizer até que é um concurso nacional, tá? Então, essa prova, ela engloba praticamente todos os conteúdos de Química aí, tem questões dos três níveis, de fácil, médio e difícil, e a gente vai começar a resolver essa prova aí, tá? Foi de 2021. Começar pela primeira questão, tá? Uma questão que trata sobre estudo das substâncias, né? Conhecimento das substâncias, né? De estrutura química, estrutura atômica, tá? No caso aqui, ligações químicas, tá? Então, engloba vários conceitos aí, que a gente vai começar a destrinchar a questão. Então, vamos lá. Diz o seguinte, que o soro caseiro é uma solução à base de água, sal de cozinha, NaCl, e açúcar, que é sacarose, que pode ser feita em casa e serve para o tratamento e para a prevenção da desidratação dos pacientes com quadros de diarreia e ou vômitos. Um procedimento usado na preparação deste soro consiste em adicionar a cada 1 litro de água, sob agitação, 20 gramas de açúcar e 3 gramas de sal de cozinha, cujo componente majoritário é o cloreto de sódio, NaCl. Considerando as informações do texto, julgue os itens verdadeiro ou falso e, posteriormente, marque a alternativa correta. Então, está falando sobre o soro caseiro, né, sobre o preparo da solução de soro caseiro. Tá? E a gente tem que ver o seguinte aqui, que no caso, a gente vai utilizar 1 litro de água e a gente vai colocar quantidades de 20 gramas de açúcar e 3 gramas de sal de cozinha, que é o preparo da solução. Tá? Então, essas quantidades de sal e de açúcar aqui, para essa quantidade de água de 1 litro, é muito pouco. Tá? É muito pouco no sentido de formar precipitados, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Soluções saturadas aí no primeiro momento. Tá? Vamos considerar como solução saturada. Tá? Então, diz o seguinte, no item 1, o soro caseiro é um exemplo de uma mistura trifásica. Não, aqui não é trifásica, tá? É monofásica. Tá? Então, para ser trifásica, teria que ter aqui, no caso, o recipiente, né, 1 litro de água. Teríamos que ter, né, uma parte formada por sal, outra parte formada por açúcar, né, misturado aí, e além disso, né, a água presente. Então a gente já conseguiu ver três partes aí, três fases, tá? E não é o caso do caseiro, é uma solução, tá? É uma solução monofásica aí, tá? E no caso é formado por três componentes. Três componentes é verdadeiro, né? Água, sal e açúcar. Então isso aqui é falso porque não é trifásico. No 2, o cloreto de sódio é um exemplo de mistura formada por dois elementos químicos. Não, isso aqui é falso. Não são dois elementos químicos, tá? Na verdade, são dois elementos químicos, mas na verdade não é uma mistura. Tá? Aqui não é mistura. Né? O cloreto de sódio não é uma mistura. O cloreto de sódio vai ser um processo, né, de ligação química formado por dois átomos, tá? De dois elementos químicos, sim. Tá? Então a gente pode considerar essa parte de dois elementos, mas não na forma de mistura. Então mistura está errado aí. Então aqui é falso. Tá? A dissolução de açúcar em água é um processo físico? Sim, isso aqui é verdadeiro. Porque quando a gente dissolve o açúcar em água, se a gente evaporar depois a água, a gente obtém o açúcar novamente. Então é um processo físico, a gente não está alterando a natureza da matéria aí. E a água é um exemplo de substância composta. Verdadeiro, é formado pelos átomos de hidrogênio e de oxigênio. São dois de hidrogênio e um de oxigênio, ou seja, dois elementos diferentes aí. Então, no caso, é uma substância composta que é verdadeiro. Então, como resposta, nós temos a letra A. Tá? Então, gente, é uma questão simples aí, tá? Que engloba os conceitos básicos de química, tá? Mas, de repente, pode haver confusão aí, gera uma confusão em termos de palavras, tá certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter entendido, tá? Deixe comentários, curte o vídeo aí, tá certo? E se você não for inscrito no canal, é a hora de se inscrever agora, tá bom? Então, um forte abraço, mal de beijos, fui!